E aí, galera, beleza? O vídeo de hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre WSL, né? Focando no 2, né? Eu já usei um, mas eu vou estar falando do 2. O que eu vou estar falando mais é a minha opinião, né, sobre o WSL, falar um pouquinho o que é o WSL e logo mais aí a gente vai soltar um vídeo no canal também sobre como eu customizei meu WSL. Então, como que eu deixei ele mais bonitinho, né? Porque ele veio meio cagado quando você começa a mexer nele. Mas enfim. Bom, o que é o WSL então? Vou ler para deixar mais explícito para vocês. Ele é um módulo do sistema operacional do Windows 10, né, que visa disponibilizar um ambiente Linux compatível no sistema da Microsoft, de forma que se possa executar programas baseados em texto, né, nativos dos sistemas GNU e Linux, né, dentro do próprio Windows, sem a necessidade de emuladores ou do uso de máquinas virtuais, né. Então tem várias distros, né, disponíveis que vocês podem estar utilizando. Tem Debian, tem Kali Linux, tem Ubuntu, tem um monte de coisa, né, enfim. Bom, então resumindo, né, você coloca uma maquininha virtual, né, seria na verdade um terminal, que você instala isso dentro do Windows, né, através da Microsoft Store, e você consegue utilizar, gerenciar como se fosse dentro de um Linux mesmo, então utilizando comandos de Linux ali, né, comandos de Linux que não são PowerShell, né? Você consegue administrar isso de uma forma bem melhor, você consegue rodar as paradas, consegue fazer sudo apt-get, essas coisas aí que você não conseguiria, sudo, você não consegue dar um sudo no PowerShell, né? Então a sintaxe do Linux, ela fica disponível porque você está trabalhando com o Linux, mas na verdade dentro de Windows 10. O que eu acho sobre isso, tá? É o que eu já falei muitas vezes nas lives. Eu vou mostrar um pouquinho aqui como que funciona. Mas, se você é uma pessoa como eu, que gosta de fazer live, gosta de mostrar as paradas, gosta de mostrar como funciona, gosta de estudar em live, eu sugiro que você utilize o Windows SL2, né? O 1, eu já usei, ele é cheio de bug, ruim pra caralho, estourava bastante erro de Docker, principalmente. Criar volumes em Docker era uma tristeza, entre outras coisas, mas o que mais chorava pra mim era o Docker. Mas o WSL2 ele veio dando uma boa melhorada em vários bugs, mas ainda assim, se você é uma pessoa que trabalha principalmente com infraestrutura, Docker, Kubernetes, etc., eu não sugiro que você utilize no seu dia a dia o WSL. Eu utilizo o melhor dos dois mundos, né? De novo, Hannah Montana, eu pego e faço um dual boot, né? Então eu tenho, de um lado, as minhas coisinhas no Fedora, por exemplo, e do outro lado, eu desligo no fim do dia e coloco o meu Windows 10 aqui com um WSL2 aqui, que aí eu vou distribuir isso, fazer minhas coisinhas, subir uma live. Por quê? Porque eu gosto da live aí sim no Windows. Eu acho que o Windows ele tem aplicativos, ele tem ferramentas que tem de live, né, de streaming, que tem muito mais recursos do que o OBS do Linux. Eu prefiro. E aí é uma coisa pessoal. Então, para fazer live stream, eu prefiro o Windows, mas como eu acho muito ruim fazer as coisas no PowerShell, eu tenho esse emulador de Linux e a necessidade de criar uma VM, porque eu não curto muito as minhas experiências de VM também. Eu não gosto do VirtualBox. Eu tive uma experiência muito curta com VMware e, sei lá, não curti muito também. Eu acho que o WSL2, né, o WSL no geral, ele traz uma flexibilidade, mas ele estoura também muitos bugs, né? Não muitos, mas ele estoura alguns bugs meio chatos, principalmente atualizações de aplicações, né? Então, por exemplo, se esses tempos eu tive um problema no WSL que o meu Docker ele atualizou sozinho aqui, teve um bug entre a versão do Docker e a versão do meu Windows e cagou todo o meu WSL, eu não conseguia mais subir container. Isso é uma coisa que jamais eu tenho esse problema no Linux, tipo, foda-se, não ia ter esse problema. Eu raramente tenho desse tipo de bug, mequetrefe, sistema operacional com a aplicação que eu tô instalando dentro do Linux. No Linux roda muito mais tranquilo. Então, para você evitar debugar erros que não são pertinentes da parada que você está trabalhando e, sei lá, do sistema operacional vigente que você está utilizando, eu sugiro que para infraestrutura, para DevOps ou para coisas relacionadas a isso, você trabalhe full
com o Linux. Agora, se você quiser fazer uma parada mais demonstrativa, ou enfim, né, jogar, etc., obviamente eu recomendo o Windows. Eu não sou muito a favor dessas tretas de comunidade não, né? Ai, não sei o que, usar full Linux, full Windows, e aí as pessoas ficam se matando. Eu sou a favor de passar menos dor de cabeça, então eu prefiro ter os dois e eu uso o melhor que cada um dos dois tem a me oferecer. Então não vou ficar me matando pra fazer um jogo rodar no Linux se eu posso ter um dual boot e fazer isso funcionar em minutos no Windows, tá ligado? Eu não quero ter problema pra minha cabeça. Então eu vou mostrar rapidinho como funciona aqui o WSL, né? Eu vou acessar aqui então. Esse aqui é o WSL puro, né? Mas na verdade o que você faz é o seguinte, né? Você tem uma Store aqui, né? Que seria tipo o Microsoft Store. E é aqui que você instala, né? Então, tipo, aqui tem o Debian, né? Eu uso o Debian, mas você pode utilizar vários outros. Você pode utilizar, por exemplo, o Ubuntu. Você pode utilizar Kali. Tem várias distros que elas estão disponíveis aqui. Algumas são pagas, outras são gratuitas. Eu acho que o Fedora, uma vez eu procurei, acho que ele é pago. Esse Fedora Remix aqui, ele é pago. Aí você instala, né? Eu não vou ficar instalando aqui, porque eu já tenho, na verdade. E aí, assim, né? Quando você instala, você pode fazer o seguinte, né? Ubuntu, que lindo, né? Instalei o Ubuntu. Aí você pode entrar, aí entra num terminalzinho, né? Que nem, por exemplo, Debian. Deixa eu ver se porque eu tenho Debian aqui. Ó. Eu já tenho Debian. Só que o terminal em si do WSL, gerenciado ali, emulando o sistema operacional, a distro Linux, ele é meio feioso. Ele vai começar aqui agora, mas ele é meio feio. Demorando tudo assim. Tá. Ele é meio feio, tá? Agora ele tá bonito porque eu botei o mais SH e eu botei um templatezinho, chablauzinho bonitinho, fofinho e tal. Então ele tá bonitinho agora. Mas quando ele entra, ele é um troço meio horrendo, assim. E aí, isso aqui é só uma aba, né? Então, tipo assim, estou full trabalhando no Debian. Pra você conseguir, às vezes, você não trabalha só com uma distro, né? Você pode trabalhar com outras. Eu tenho Debian, mas eu queria trabalhar com Red Hat. Eu queria trabalhar com Kali. Queria trabalhar com outras coisas. Você pode gerenciar isso melhor dentro do seu... Hoje o sotaque paulista tá pegado. Melhor. Você pode gerenciar isso melhor. Você pode gerenciar isso melhor no seu WSL, que seria baixando o Windows Terminal. Aí o que ele vai fazer? Ele tem abinhas, então você pode trabalhar com PowerShell, né? Eu não acho PowerShell ruim não, tá? Eu faço bullying, mas eu gosto de PowerShell, principalmente porque depois que eu descobri o Chocolatey, ele mudou bastante a minha vida. Chocolatey, pra quem não sabe, é como se fosse um instalador de pacotes, assim, como se fosse o Brill, pra quem trabalha aí com macOS. Não é nem só pra macOS, né? Eu acho que tem Brill pra Linux também. Eu acho que eu uso essa porra no Linux também. Mas ele é tipo um instalador de pacotes que facilita a sua vida, né? Ao invés de... Como se fosse um sudo apt-get. Ao invés de você ter que ir lá, baixar o exe e instalar isso na mãozona, você consegue gerenciar esses pacotes full pelo Chocolatey. Facilita demais a vida aí pra quem trabalha com o Windows. Então dou a recomendação aí. E, enfim, agora aqui, ó, você tá vendo? Então eu posso trabalhar, tem o Azure Cloud Shell, que isso aqui é dos tempos que eu tava estudando parte da certificação, eu acho, da Azure. Aqui, ó, Debian, então essa é a distro que eu instalei. É que eu não tenho outras, Ó, minha gatinha! Eu não tenho outras, eu só tenho o Debian. Mas aqui eu poderia adicionar aqui, Ubuntu, eu tenho Kali, e aí você vai adicionando e aqui você vai brincando. Aqui, por exemplo, aqui eu tô eu tô aqui no Linux, né, que seria a minha distro Debian, que eu tô emulando com o Hypervisor dentro do meu Windows 10, né? Lembrando que para instalar o WSL tem umas falcatruas, você tem que, às vezes, dependendo do computador, você tem que habilitar, né,
a virtualização dentro da BIOS, né? Então tem algumas coisas que você tem que tomar bastante cuidado. Eu vou deixar o link aí embaixo como que instala isso, né? E tem que seguir a risca, tá? Tem vezes que você tem que reiniciar o computador, tem que reiniciar o computador. Segue a risca que não tem erro. Eu tentei fazer umas parafernálias para tentar fugir de reiniciar ou fugir de ativar a virtualização pela BIOS e não tem jeito, tem que fazer exatamente o que tá lá para funcionar 100%. Então aqui, por exemplo, sei lá, eu vou dar um sudo apt get install curly, acho que já deve ter o curly aqui, mas só quero mostrar, tipo assim, vai estourar erro de propósito, mas, por exemplo, eu já não consigo rodar isso aqui, ó, porque não tem o sudo, não existe sudo no PowerShell, enfim. Então, assim, só pra dizer que eu tô no mesmo lugar, eu tô no Windows 10, mas no PowerShell é uma coisa, porque é uma nomenclatura, e no Debian é outra. Então, eu já consigo aqui dentro emular coisinhas de Linux, e é isso que eu uso pra ensinar a gurizada quando eu tô na live e pra aprender também. Então, você consegue fazer isso. Mas tem erros que estouram. No WSL 1 tava bem pior, agora tá muito melhor, mas por umas questões que eu digo de segurança, não adianta, o Linux é mais seguro. Por separação de trabalho, ainda falando de segurança, eu recomendo que vocês nunca misturem vida pessoal com vida de trabalho, tá ligado? Ah, o mesmo PC e as mesmas coisas que eu gerencio meus projetinhos pessoais, né? O mesmo perfil é o mesmo perfil ali que eu gerencio minhas coisas de trabalho. Não façam isso porque uma hora vai dar merda. Ainda mais se você faz live. Uma hora você vai estar expondo uma chave que não é a chave do seu perfil pessoal, é o perfil do seu trabalho, uma chave SSH, uma GPG, e aí fudeu, tá ligado? Ou então você expõe. Então tomem cuidado. E a terceira coisa é facilidade mesmo. Tem vários bugs que estouram ainda no WSL 2, mesmo estando muito melhor, que não estouram no Windows padrão. E aí você tem que, porque eu já vivi muito isso, você tem que ficar debugando erros pertinentes do sistema operacional, sendo que você já poderia estar lá na frente resolvendo um problema que é só da aplicação. Então, tipo, estou trabalhando com Docker, e aí, o meu problema, na verdade, é eu preciso subir uma aplicação em Nginx. Só que antes de resolver essa aplicação em Nginx, eu tenho que resolver um problema lá de subir essa imagem com volume lá. E aí tá estourando erro porque é o Windows. Sendo que se eu estivesse trabalhando no Linux, pô, eu já teria subido, já teria escalado, já teria feito sucesso, entendeu? Então, não fiquem presos e amarrados nesses problemas de sistema operacional. Trabalhem naquilo que vocês acham mais pertinente para vocês, beleza? Não tenho sistema operacional de mascote, eu uso aquilo que eu acho que vai ser bom pra mim naquele momento, para aquilo que eu tô usando, beleza? Então, é isso. Eu vou deixar depois um videozinho aí mais pra frente sobre como que eu deixei bonitinho meu ou mais SH, porque eu fiz isso num dia numa live, então vai ser um cortezinho numa live. Então essa é a minha opinião. Deixem a opinião de vocês aí embaixo. Vocês usam WSL2, vocês gostam? Vocês usam para trabalho? O que vocês acham? Bota aí embaixo, se inscreve no canal também, ativa o sininho e dá um like aí para esse vídeo chegar para mais pessoas. E é isso aí, gente. Boa tarde, bom dia, boa noite aí, dependendo do horário que você tá vendo. E é nóis. E olha o meu painel bonitaço aqui de Oxóssi.